Bom, para a gente iniciar, né, pode ser que tem muitas pessoas que estão né, iniciando nesse caminho aí da área do autismo, né, conhecendo a gente agora também, né, e eu queria saber um pouquinho, para você explicar que você dá uma aula, na realidade, que eu vou até anotar aqui, sobre o funcionamento aí do sistema motor no cérebro. Como que o sistema motor funciona? Quais são as áreas mais Perfeito. importantes aí para a gente conhecer e para a gente entender? Legal. Pessoal, eu vou fazer assim, então, ó, eu vou começar explicando como que funciona a neurofisiologia do sistema motor, mas eu vou juntar com isso duas outras coisas, porque Uhum. é importante para que depois faça sentido na nossa cabeça. Eu vou juntar o sistema motor com a fala e com a leitura, porque daí você começa a entender por que aquele bebê que tinha atraso motor, depois ele tem atraso da fala, depois ele tem diagnóstico de autismo e depois ele tem dificuldade de alfabetização, porque tudo isso é uma questão da anatomia do cérebro. Então, se você entender como isso funciona no cérebro Uhum. ali, fica muito simples de você compreender isso aí, né? Então, vamos começar pela parte motora. Eu gosto sempre de dar um exemplo, porque eu acho que com o exemplo fica fácil da gente entender como que o cérebro vai reagindo. Então, imagina assim, ó, imagina que você entra num shopping, você avista lá longe uma pessoa que você conhece. Então, eu entrei no shopping e vi a Carol lá longe. A primeira coisa que tem que surgir no meu cérebro, a gente chama de intenção. O que é a intenção? Eu tenho que ter uma intenção de me socializar com ela. Porque se eu olhar ela lá longe e eu não quiser me socializar com ela, eu vou fingir que eu não vi e vou embora. Agora, como eu olho ela lá longe, eu conheço ela, eu gosto dela, eu falo assim, acho que eu vou lá conversar com ela. Muito bem. Conforme eu começo a ir Uhum. caminhando em direção a ela, eu vou explicar a motricidade dar a mão, tá? Porque essa motricidade ela fica fácil da gente entender. Conforme eu vou caminhando em direção a ela, o meu cérebro ele começa a criar o movimento para eu dar a mão a ela. Vamos supor que eu fosse cumprimentá-la dando a mão, tá certo? Para ficar bem fácil. Então, o primeiro fenômeno da motricidade que acontece no cérebro, a gente chama de ideação motora. A ideação motora não acontece na área motora do cérebro, acontece no córtex, no córtex pré-frontal, aqui na frente, uns 5, 6 centímetros aqui da ponta do cérebro, que é quando o seu cérebro começa a criar o que é que você tem que fazer. Porque, veja, quando eu chegar do lado da Carol, eu tenho que dar a mão para ela. Eu não posso fazer outro movimento, eu não posso dar um empurrão, eu não posso dar um chute, eu não posso apertar ela, eu tenho que dar a mão. Então, o meu Sim. córtex pré-frontal, ele cria essa ideia de dar a mão. Muito bem. Aí eu fui caminhando até ela, daí eu cheguei a 40, 50 centímetros dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar a mão para ela vir encaixar a mão na minha. Nesse momento, a ideação motora, ou seja, o que eu pensei do movimento, que é aqui na pontinha do cérebro, é transferido para uma área também do lobo frontal, mas que fica bem aqui atrás, que a gente chama de giro pré-central. O giro pré-central é o pedaço do seu cérebro que realmente planeja o movimento. Ou seja, ele faz esse movimento assim da minha mão subir e indo em direção à mão da Carol. Só que imediatamente, quando minha mão começa a levantar para indo em direção à mão da Carol, outras duas estruturas muito importantes do cérebro entram em ação, que são os núcleos da base, que são estruturas muito pequenas que estão lá nas profundezas do Uhum. cérebro, é como se fossem caroço de laranja, eles são enfiados lá na profundeza do cérebro. Eles chamam núcleos da base. Esses núcleos da base entram em ação e o cerebelo aqui atrás entra em ação. Para quê? Para controlar o movimento. Porque essa região do cérebro aqui, a área motora primária, ela só faz um movimento grosseiro, ela faz esse movimento aqui. Agora, quando eu vou encaixar minha mão na mão da Carol, eu tenho que. Percebam o movimento, ele começa acelerando para o meu braço levantar, depois ele atinge um curso que ele é estável, com uma velocidade estável, mas quando a minha mão vai se aproximando da mão dela, a minha mão tem que ir desacelerando. Para quê? Para encaixar perfeitamente na mão dela. Encaixar. Caso contrário, eu dava um coice na mão dela, assim. Então, esse movimento, ele começa no lobo frontal, aqui no giro pré-central, e ele sofre controle dessas duas estruturas, do cerebelo e dos núcleos da base. Aí, então, quando acaba o movimento, toda essa estrutura começa de novo
para começar um outro movimento, que vai ser, por exemplo, desengatar as duas mãos, ou dar um beijo no rosto dela, e aí tudo começa de novo. Então, pessoal, isso é como funciona o básico de um movimento. O porquê que hoje em dia a gente sabe que existe uma relação muito grande entre movimentação e fala, porque é uma questão anatômica do cérebro. Se eu tivesse eu não tenho um cérebro aqui para mostrar para vocês, mas se você olhar um cérebro visto de lado assim, essa área motora que eu falei, ela está aqui. É ela que controla, que planifica o movimento. A 1,5 cm para frente dela, ou seja, colado nela, está uma outra estrutura cerebral que a gente chama de trígono frontal. É um pedacinho do cérebro que fica aqui embaixo. E o que está no trígono frontal? A parte mais importante da fala do cérebro humano, que é a chamada área de Broca. Então, essas duas áreas, a área de Broca e a área de Dronker, elas estão na parte mais de baixo, colada à área motora. Então, você concorda comigo que se você tem um problema na sua área motora primária, no giro pré-central, é muito provável que a região do lado dela também seja danificado, a área motora, a área da fala, a área de Broca. Uhum. Aí você começa a entender por que tem tanta criança que tem hipotonia e apraxia da fala. Porque se ela tem hipotonia, porque esse pedaço aqui não funciona direito, o pedaço logo da frente aqui, que é a área de Broca e a área de Dronker, também não funciona direito. Então, além do cérebro dela ser ruim para planejar a motricidade de membros, a motricidade axial, ele também vai ser ruim para planejar a motricidade da fala. Então você começa a entender. Você começa a entender uma outra coisa. Por que quando você começa, por exemplo, uma criança que tem atraso do desenvolvimento da fala, por qualquer motivo que seja, não importa, pode ser autismo ou pode ser um distúrbio específico da linguagem, não importa. Mas aquela circuitaria ela não funciona direito. Você começa a entender por que você começa a fazer atividade física para essa criança e a fala melhora. Porque no cérebro, o cérebro ele funciona com uma circuitaria que é toda intrincada, né? O cérebro ele não é dividido em pedaços. A gente divide o cérebro em pedaços para a gente poder estudar, para a gente poder ensinar. Entender, mas o cérebro né? é para entender. Mas o cérebro é uma coisa única. Então, quando você começa a estimular a circuitaria da área motora, toda aquela circuitaria próxima, ela começa a ser retroalimentada, ela começa a ser estimulada também. E é por isso que tem um monte de mãe de autista que fala para você assim, Dr. Paulo, foi começar a fazer tal coisa, com atividade física, passou um mês a criança começou a falar. Daí você fala assim, coincidência, né? Não, é porque você começou a estimular uma área e tal. Então aí a gente já começa a entender essas relações entre motricidade e fala. E aí, pessoal, a gente começa a entender uma outra coisa. A gente começa a entender a relação entre motricidade e questões sensoriais. Por quê? Porque a área motora primária, ela está aqui, ó, giro pré-central. Aonde que está a área da sensibilidade? Está no giro pós-central, colado nela. Então, a área motora primária, ela é dividida, que aqui é o giro pré-central, ele é dividido da área da sensibilidade aqui, que é o giro pós-central, por um rasgo no cérebro, por um sulco que tem ali. Então, perceba que é muito difícil você trabalhar questões sensoriais, né? Por exemplo, quando você faz isso através da integração sensorial, você está falando de tratamentos de muito longo prazo, mas você consegue alterar funções sensoriais trabalhando a motricidade, por uma questão da proximidade anatômica das duas coisas. E aí você começa a entender por que tem tanta criança que é hipotônica que tem atraso de leitura e escrita. Por quê? Porque a área primária da leitura e da escrita, o cérebro usa muitas áreas para ler e escrever, mas uma das principais áreas da leitura e da escrita, ela está localizada na parte mais de baixo do lobo parietal, na sua divisão com o lobo temporal, colado com o quê? Com a área motora. Então, de novo, se aquele pedaço do seu cérebro, a área motora, ela é ruim para controlar a motricidade, muitas vezes aqueles circuitos que trabalham com leitura e com escrita, eles também são ruins. Então, você trabalhando questões motoras, você consegue, através de retroalimentação, estimular essa área primária da leitura e da escrita também, e acaba prevenindo lá para frente diagnósticos de distúrbios de aprendizagem, de uma série de coisas assim. Sim, e inclusive a questão do tônus muscular, né? Tem até pessoas que perguntaram de questões de hipotonia, né? Tem uma correlação, né? Entre a questão de tônus, né? Tônus, alerta e vigília,
tônus muscular que está correlacionado, né? Então, normalmente, as crianças também que têm baixo tônus, né, principalmente a hipotonia, elas têm uma alteração de atenção, né? E a atenção é a primeira, é o pontapé inicial de uma aprendizagem, né? O Também. Se você não aprendizado, tem, perfeito. se você não tem atenção naquilo que estão te mostrando, naquilo que estão te ensinando, você não vai aprender.